Boa noite, povo de Deus, que a paz e a graça do Senhor esteja conosco. Irmão, nos dias atuais, as coisas cada dia têm ficado mais difícil, mas Deus tem uma mensagem do coração dele para o nosso coração. Essa mensagem está no livro de Tiago, capítulo 5, o verso 7, que diz o seguinte: Sede, pois, irmão, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Irmãos, as coisas estão acontecendo de maneira avassaladora no mundo e no nosso Brasil. Irmão, o Papa Francisco, ele está a passos largos tentando banir a religião do Senhor do globo terrestre, com a criação de uma nova religião que vai ser imposta a todo o homem terreno. A tal da Abrahamia, uma religião baseada na fraternidade. Irmão, as coisas estão ocorrendo a passos largos e a igreja do Senhor um tanto quanto sonolenta, para usar palavras mais doces, porque às vezes nós somos mal interpretados diante dos nossos irmãos. Irmão, as coisas vêm ocorrendo de maneira muito acelerada. Acredito eu que o homem vai acabar acelerando a volta do Filho do Homem. Irmão, aqui no Brasil, por exemplo, as igrejas estão preocupadas com tudo, menos com a salvação. Irmão, o pastor Silas Malafaia, esse grande profeta do Senhor, tem lutado cotidianamente e arduamente a favor do povo de Deus. Mas eu não sei onde estão os outros grandes líderes religiosos dessa nação. A ONU, eu venho falando há muito tempo com relação à ONU e o papel dela para que o mundo seja tomado pelo maligno. Eu venho falando que eles estão tentando introduzir algo totalmente contra a vontade do reino do céu, e agora eles puseram uma estátua em um dos seus pátios que tem a cara da besta que se levantará, do livro de Apocalipse, capítulo 13, acho que verso 2, se eu não me engano. Irmão, as coisas estão sendo feitas de maneira elevada. Esse ataque mundial que ocorreu com a Covid-19, eu venho falando disso há quase uma década, entre outras coisas. E na maioria das vezes, o povo de Deus, o povo cristão, eles riam. Dizia que eu era simpatizante da teoria da conspiração. Irmãos, eu tive o privilégio de estar em muitas nações. Eu e também meu filho, que é ainda uma criança, nós estamos sempre falando desse tipo de movimento que ocorre no mundo. Recentemente, ele gravou um vídeo falando sobre a FEMA e ele foi atacado por muitas pessoas. Obviamente que a sabedoria que nós temos que dar ênfase, ela é a sabedoria espiritual, que é genuína, que provém do Senhor, mas os conhecimentos terrenos, eles estão aí para nos ser agregados, para nos ser anexados. Irmão, e nós precisamos abrir nossos olhos para as coisas que estão ocorrendo no mundo. E precisamos também cobrar de nós mesmos, a igreja do Senhor, por estar assistindo tudo de maneira pacífica. Irmãos, as coisas, elas estão mais elevada do que podemos imaginar. Assim como a tentativa de introdução do comunismo no Brasil, a Igreja do Senhor precisa abrir os olhos, porque eles estão agindo. O príncipe de Abu Dhabi, ele tem sido condecorado N vezes por pacificar o Oriente Médio, assim como está escrito na palavra do Senhor. Acredito eu que ele não seja o anticristo, mas Satanás, ele é expert em imitar a Deus. E isso já está acontecendo.
esse homem já está agindo. Há 2, 3 anos atrás, o Papa Francisco lhes entregou algumas honrarias. Nós precisamos abrir nossos olhos com relação a todas essas coisas, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Eu vou pedir a você para ir comigo até o final, é muito importante. Bom, é o seguinte, o mundo está se rendendo à Abrahamia, uma religião única global. Um portal hindu publicou um artigo recentemente, não é um portal cristão, não mesmo, publicou um artigo falando sobre uma religião única global sendo implementada. Uma religião que não tem alma. Olha que interessante. E eles usaram uma expressão chamada Abrahamia. Eles falaram, olha, o mundo não está percebendo uma religião única e as suas implicações. Ele chamou de Abrahamia, que é um portal da BBC hindu. O monumento feito por artesãos da cidade de Oaxaca, no México, tornou-se no último mês o símbolo guardião da paz e segurança internacional para os anos de 2021 e 2022 do Conselho de Segurança da ONU. A estátua foi colocada na Praça das Nações Unidas em Nova York e foi apresentada ao público pelo embaixador mexicano Juan Ramón de la Fuente. Por meio de um vídeo, de la Fuente deu as boas-vindas ao novo guardião da paz e da segurança internacional. Os alejibres são esculturas de arte folclórica mexicana, coloridas, de criaturas fantásticas feitas de madeira. Os artesãos que criaram esse monumento disseram que esse leopardo é uma mistura de onça com águia. E realmente nós não sabemos qual era a intenção deles, mas nós que cremos na palavra de Deus e nas profecias que apontam para a volta de Jesus, vemos uma semelhança muito grande desse monumento com a besta do Apocalipse. Eu quero ler para você o que está escrito em Apocalipse capítulo 13. Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Olha isso, irmãos. Esse monstro que João viu parecia um leopardo e os seus pés eram como de urso e a sua boca como de um leão. E esse mesmo monstro que João viu, nós encontramos também no livro de Daniel. E quando o profeta Daniel teve a visão desse monstro, as características eram exatamente as mesmas, mas ele também tinha asas, algo que nós não lemos em Apocalipse. E talvez você esteja aí pensando, mas pastor, será que você não está exagerando? Porque em Apocalipse diz que a besta tem chifres, coroas e várias cabeças, mas nessa estátua que foi colocada de frente à ONU não tem. Mas meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, na linguagem profética da Bíblia, chifres, cabeças e coroas têm um único significado, que é poder e autoridade. E qual é o contexto desse monumento que eu li para você no começo desse vídeo? É que um líder do governo deu de presente esse monumento para outros líderes responsáveis por cuidar atualmente da paz e da segurança mundial. E ele é chamado de guardião da paz e segurança. Então eu quero ler para você uma passagem só para você refletir sobre isso. Está escrito assim: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Olha isso, irmãos. Quando disserem paz e segurança, eis que sobrevirá a grande destruição. Mas se você conhece a palavra de Deus e está com seus olhos fixos em Jesus, não há o que temer, porque Jesus cuidará de você e te protegerá. Eu sei que muitas pessoas têm medo do livro de Apocalipse porque elas o leem fora de contexto e sem entender que boa parte dos relatos de João são simbólicos. Ou seja, não haverá monstros com várias cabeças e chifres, cuspindo fogo em todo mundo, e sim figuras humanas que receberão poderes do diabo para dominar o mundo e fazer mal à humanidade. E nós sabemos que o anticristo pode se revelar ao mundo a qualquer momento,
Mas nós que amamos ao Senhor e servimos a Ele de todo o coração, não temos que ver os acontecimentos dos últimos dias como algo trágico ou assustador, mas sim como o tempo em que Jesus voltará e derrotará o inimigo de uma vez por todas. Esse mundo, irmãos, é cheio de sofrimento, cheio de dor, mas se nós estivermos com Cristo, nós reinaremos com Ele por toda a eternidade, e a Bíblia diz que Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Amém? E lembre-se de uma coisa, Jesus Cristo não perde no último capítulo do Apocalipse. Ele reina vitorioso e nós podemos nos alegrar com a vitória do Senhor. Amém? Boa noite, povo de Deus, que a paz e a graça do Senhor esteja conosco. Irmãos, essa primeira parte do vídeo, eu gravei esse vídeo há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, talvez um pouco mais. Há muito tempo eu venho falando desse tipo de evento que ocorre no mundo e por muitas vezes as pessoas até me ridicularizaram. Eu recebi esses vídeos pelo WhatsApp há 3 dias atrás e anexei ao vídeo que eu tinha gravado anos atrás, para as pessoas entenderem como as coisas verdadeiramente estão acontecendo.